Vamos embora nós lá? Eita! Vocês se lembram se nós chegamos a terminar esse exercício? Sim. Terminamos, não terminamos? Então tá. Ó, então vamos em frente. Deixa eu colocar isso aqui nesse modo de apresentação. E agora, opa! Hoje nós vamos fazer uma coisa aqui, estudar uma coisa nova. Como assim, prof? Já vou falar para vocês, ó. Hoje nós vamos estudar, ó, essa fórmula do Heron de Alexandria. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui em algum lugar que não vai ficar nos atrapalhando tão. Eu vou colocar no lugar do Heron de Alexandria ali, ó. Então, ó, o que que acontece aqui, moçada? Aqui é o seguinte, ó. Ó, deixa eu ver daqui de Campo Grande quem está aqui. Está o Arthur, está o Vini, que maravilha. A Clarinha, a Fernanda, o Gabriel, o Guilherme, o Matheus. Beleza. Vamos nos manter firmes aí, então, moçada. Olha lá, ó. Quem lê para a gente? Bora aí, um voluntário para ler para a Eu, gente. Vai, campeão. eu, Isso. Heron de Alexandria é o responsável por elaborar uma fórmula matemática que calcula a área de um triângulo em função das medidas dos seus três lados. A fórmula de Heron de Alexandria é muito útil nos casos em que não sabemos a altura do triângulo, mas temos a medida dos lados. Em um triângulo de lados medidos A, B e C, podemos calcular sua área utilizando a fórmula de Heron. Aí, galerinha, muito obrigado, campeão. Olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a utilizar essa fórmula aí e vocês vão perceber o quanto é bacana. Só vou dar uma rabiscada aqui inicialmente para que o conceito fique bem entendido. Ô, professor, como é que a gente calcula a área desse triângulo que está aí, ó? Eu pergunto para vocês agora, ó. E agora, moçada? Como é que nós vamos calcular a área desse triângulo que está aí? O que vocês fariam? Hã? Quem dá uma sugestão, moçada? Vamos lá. Como é que nós faríamos para calcular a área desse triângulo que está aí? Bora embora, Matheus, Vini, vamos lá. Clarinha, a galerinha do Pétalas, quem dá uma sugestão?
Ninguém, gente? Vamos lá, então, ó. Se vocês observarem esse triângulo aqui, ele é um triângulo o quê, hein? Se nós fôssemos classificá-lo quanto aos ângulos, ele é um triângulo o quê? Se nós fôssemos classificá-lo quanto aos ângulos, ele é um triângulo o quê, hein? Eu vou mudar a pergunta, galerinha. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Se nós fôssemos classificar esse triângulo quanto aos lados, qual seria o nome dele? Ai, ai, ai. Fugiram tudo do oitavo ano, do sétimo ano, galerinha. Ó, se nós fôssemos classificar esse triângulo quanto aos lados, né? Qual seria a designação que nós daríamos para ele? Hein, moçada? Ninguém? Bora lá, então, ó. Então, oi? Daria 6? É assim, ó. Na verdade, o prof está pedindo para você classificar, para dar um nome para ele, ó. Então, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês aqui, porque é importante a gente falar isso nesse momento. Nós podemos classificar os triângulos quanto aos lados, ó. Ó, então, vamos fazer... eu vou até escrever com aquela caneta bem bonitinha, bem bonito. Por quê? Porque eu percebi que é importante a gente falar disso nesse momento. É triângulo, Então, retângulo, professor? aí sim. Espera aí. Tá quase lá. Não. Espera aí, classificação. Não é assim não, professor. Classificação quanto aos lados. Vamos fazer esse negócio ficar pequenininho. Ó. Classificação quanto aos lados. Olha que maravilha! Agora eu pergunto para vocês. Quanto aos lados, gente, os triângulos podem ser o quê? Diga aí. Você olha para os lados dos triângulos, observa bem, e aí já... Opa, professor, esse é o seu nome. Quanto aos lados, eles podem ser o quê, hein, gente? Ai, ai, ai. Bora, Clarinha. Classificação quanto aos lados. Olha que coisa linda, ó. Classificação quanto aos lados. Eles podem ser escalenos, isósceles ou equiláteros. Isso é a classificação dos triângulos. Tá vendo? Vou até colocar um Szinho aqui, ó, porque a classificação, os triângulos podem ser escalenos, isósceles ou, hein, moçada? Equiláteros. Equiláteros. Olha para isso, galerinha. Fala para mim, gente, o que é um triângulo escaleno? Bora, moçadinha. Todas as lados são iguais? O triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. Dá uma olhada nesse triângulo que a gente acabou de fazer aí.
Se nós fôssemos classificá-lo quanto aos lados, você ia chamá-lo de quê? Hum? Como é a pergunta, professor? Esse triângulo que nós acabamos de desenhar aqui, ó. Se nós fôssemos classificá-lo quanto aos lados, qual o nome que você ia designar para ele? Você ia chamá-lo de escaleno, de isósceles ou de equilátero? Não. Equilátero. Não. Escaleno? Quem dá mais, gente? Eu ouvi as 3 propostas aí. Você ia chamar ele de quê? Isósceles? Nós iríamos chamá-lo de... O escaleno tem o quê mesmo, gente? Todos os seus Lados lados diferentes. Nós estamos classificando quanto aos lados. A gente nem vai ficar olhando para os ângulos, ó. Agora é quanto aos lados, nós vamos olhar para os lados. E os ângulos? Ah, professor, você está perguntando quanto aos lados, a gente vai ficar olhando para ângulo, por quê? Nós vamos olhar para os lados. Olhando para os lados, gente, vocês iam chamar ele de quê? Equilátero. escaleno, De escaleno. Por quê? Escaleno. que todos os Isso. seus lados são diferentes. Todos os seus lados são diferentes. Olha aqui. Primeira coisa, ó. Por que a gente tem certeza que os lados são diferentes? Esse lado mede 2. Esse lado mede 4. Esse triângulo é retângulo. Então, o que está acontecendo? Esse aqui, ó, a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao maior ângulo, ó. Olha o que acontece com essa hipotenusa. Olha aí. Ela é o maior lado dele, ó. Ela é maior que 4, é maior que 2. Como 4 é maior que 2, esse triângulo aí tem 3 lados diferentes. Se ele tem 3 lados diferentes, logo a classificação dele quanto aos lados é o quê? Escaleno. Beleza, beleza? Sim, Tudo bem? Agora, moçadinha, o que é um triângulo isósceles? dois lados iguais e indiferentes. Isso. Vamos fazer um desenho. Ô, professor, isso é para eu nunca mais esquecer? Olha lá, ó. Vamos desenhar um triângulo isósceles, ó. Ai, ai, ai. Olha lá. Ele tem 2 lados iguais, ó. Esse lado é igual, é congruente, ó, com esse lado, ó. E que conclusão a gente tira daí? O outro lado vai ser diferente. Esse outro lado é diferente. E esse ângulo aqui, ó? Ai, ai, ai. A caneta deu uma tremida aqui. Ó. Tremeu de novo. Se esse lado é igual a esse lado, esse ângulo é igual a esse ângulo, ó. Se esse lado é igual a esse lado, os ângulos opostos, ó, esse ângulo vai ser igual também a esse ângulo, ó. Oposto ao ângulo, a gente tem um lado proporcional, ó. Ah, professor, então se esse ângulo aqui for igual a esse ângulo, esse lado vai ser igual a esse lado? Vai e vice-versa. Se esse lado é igual a esse ângulo também é igual a esse, ó. Então, olha, a classificação dos triângulos quanto aos lados. Se os lados são iguais, tá vendo? Se nós temos 2 lados iguais, nós temos um triângulo isósceles. E aí só faltou o último. Como assim, professor?
Olha aqui, vamos fazer aqui, ó. Ó. Olha que coisa linda. Olha lá, ó. Nós temos um triângulo que tem 3 lados iguais, ó. Olha para isso, gente. 3 lados iguais, ó. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Ah, não, professor, e pelo amor de Deus, aí ficou muito fácil, né? Olha o nome aqui, ó. Equi, ó. De igual, ó. Látero, de igual lado, ó. Olha lá. Então, agora nós temos a classificação quanto aos lados, ó. 3 lados iguais, tá vendo? Equilátero, ó. Equilátero. Espera aí, gente, eu só vou mandar esse link aqui para uma... Tinha uma estudante que já era para estar aqui. Bora, Suiane, já está a aula rolando aí, filha. Se você puder entrar, chamar a coleguinha, vamos em frente. Pessoal, aula de matemática aí já iniciou. Vamos lá, galerinha. Então, moçada, ó. Então, moçada, presta bem atenção. Tá vendo? Equilátero, ó. Equi de igual, ó. Tá vendo? Tem 3 lados iguais. Ah, professor, se ele tem 3 lados iguais, ele vai ter também 3 ângulos iguais? Vai, ó. E como a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus, o que que aconteceu? A gente vai ter 3 ângulos de 60, ó. Esse aqui não, ó. Nesse triângulo isósceles aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é mais agudo, ele é mais pontudo que os que estão lá embaixo, ó. Então, ó, esse aqui, ó, vai ter menos de 60, e ao passo que os que estão lá embaixo vai ter o quê? Mais que 60. Se esse ângulo aqui tiver 50, moçada, se esse ângulo aqui tiver 50 graus, vou escrever com a minha canetinha, com a letra linda, quer ver? Olha lá, ó. Se esse ângulo aqui tiver 50 graus, moçada, quanto vão valer os ângulos lá de baixo? $25? Ai, ai, ai. Quanto que vai valer os lá de baixo, galerinha? Se o lá de baixo valesse 25, o que que ia acontecer? Ia ter 25 com mais 25, 50. 50 com mais 50, 100. Quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? De qualquer triângulo? Sempre tem que dar 180. Tem que dar 180. Tem que dar 180. Se esse lado é igual a esse lado, esse ângulo é igual a esse ângulo. Pronto. Vai ser 65, professor? Vai ser 65. Por quê aqui, ó? Tá faltando 10 aqui para inteirar 60, não tá? Esse 10 vai ser distribuído aqui embaixo, ó. 5 para esse ângulo, ó. E 5 para esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? E 5 para esse ângulo aqui, ó. Então, olha lá, ó. 65, 65. Aí você soma tudo, tem que dar quanto, moçada? A soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Beleza, beleza? Opa, chegou mais 2 aí. Deixa eu ver quem está aqui. Foi o Davi que chegou por agora? Arthur, Clarinha, o Davi, a Fernanda, o Gabriel, o João Pedro, o Matheus. Opa, que beleza. Aí, ó. Vale a pena os lembretes lá que a turma vai chegando.
Vocês entenderam bem aí, moçada? Vocês entenderam? Natana, cadê o seu guri? Eu não estou vendo o Lucas aqui. Ó, vocês entenderam aí como é que funciona? Como é que a banda toca? Ô, professor, nós aprendemos a classificar o triângulo quanto aos lados. Então, gente, repete para mim o que vocês aprenderam agora. Se o triângulo é escaleno, o que acontece com os lados? Não são iguais. Não são iguais, são todos diferentes. Beleza, beleza? Se o triângulo é isósceles, o que acontece com os lados? Só tem dois lados iguais. Aí. É o Gustavo? Ele tem dois lados diferentes. É o Lucas? É. Maravilha, campeão. Olha aí, ó. Se o triângulo é isósceles... Beleza. Se o triângulo é isósceles, ele tem o quê? Dois lados iguais e o último lado diferente. É essa figura que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, tem dois lados iguais, ó, aqui na base do triângulo, ó, e um lá em cima no vértice que está lá em cima, e esse ângulo é diferente, ó. Beleza. E se ele é equilátero, gente, o que acontece? Tem todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Se todos os lados são iguais, a gente classifica ele como equilátero. E se ele tem lados iguais, o que acontece com os ângulos? O que acontece com os ângulos? Hein, moçada? Se os lados são iguais, o que acontece com os ângulos? Também são iguais. Também são iguais. Ô, professor, nós ficamos sem responder porque a gente ficou com dúvida. Olha aqui, ó. Nós temos um ângulo aqui, ó. Oposto a ele, dá uma olhada do lado oposto, ó. Olha lá o que a gente tem, ó. Olha lá. O menor ângulo está aqui, ó, o mais agudo, o mais bicudo, ó. Olha lá, o mais pontudo, ó. O menor ângulo, oposto a ele, a gente tem quem? O menor lado. Depois, aqui, ó. Ó. A gente tem esse aqui, ó. Oposto a esse ângulo, a gente tem o quê? O outro lado, ó. O outro lado, ó. Tá vendo? O outro lado. Esse aqui, ele é o menor ângulo? Não. Quem é o menor ângulo é esse. Agora, esse aqui é o segundo menor. Então, oposto a ele, a gente vai ter o segundo menor lado, ó. Porque esse lado que está aqui, ó, que nós vamos marcá-lo agora, ó, ele é maior do que esse de cá, mas ele é menor do que esse outro aqui, ó. Ó, ele é menor do que esse. Deixa eu melhorar aquele traço ali, senão vai dar confusão. Olha lá, ó. Esse lado aí, ó, ele é maior do que o 2. Claro, ele vale 4. Ele é maior do que o 2. Mas ele é menor do que quem? Do que a hipotenusa do triângulo, ó. Ó, oposto aqui, ó, ao segundo maior ângulo, oposto, então é do lado de cá, nós temos o segundo maior lado. Ah, professor, agora eu já entendi, olha aí, olha que baba. Aqui nós temos o maior ângulo desse triângulo, ó, um ângulo que reto, ó, ele é o maior. Esse aqui deve medir uns 30, esse aqui mede uns 60, agora já esse aqui mede 90. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Oposto a ele a gente tem quem? O maior lado, que é a hipotenusa, nesse caso, porque ele é um triângulo retângulo. Perceberam? Como é que é bacana? Olha lá, um ângulo bem pontudinho, bem agudo, ó. Ó, bem agudo, bem pontudo, ó.
que acontece com ele? O oposto a ele, você tem o menor lado. Depois você continua tendo um ângulo agudo, um ângulo menor que 90, ó. Ele também é pontudo, mas não é tão quanto esse, ó. O que aconteceu com o lado dele, ó? Ficou um lado maior. Aí você continuou crescendo o ângulo, ó. Tá crescendo em que direção aqui, ó? No sentido o quê? Horário ou anti-horário? Hã? Anti-horário. Anti-horário, olha aqui, ó. Ó, tá contrário aos ponteiros do relógio aqui, ó. Se a gente for observar aqui no sentido anti-horário, esses ângulos estão crescendo, ó. Esse vale 30, esse vale 60. Você continua andando no sentido anti-horário, ó. Esse tá valendo quanto? 90, ó. Acabou. Tá vendo? Então ele foi crescendo aqui, ó. À medida que foi crescendo o ângulo, ó, o lado oposto também foi crescendo. Olha aqui, ó. O lado oposto a esse ângulo é 2. Aí, ó, você andou para o lado de cá. O lado oposto a esse ângulo vale quanto? 4. O lado oposto a esse ângulo, ó. Quanto que vale esse lado aqui? Alguém sabe? O que a gente tem que fazer para descobrir quanto que vale esse lado? O que a gente tem que descobrir? O que a gente faz para descobrir? Maravilha, pessoal. Olha aí, gente, 13 estudantes aí, ó. Muito obrigado pela presença. O que a gente tem que descobrir aqui, moçadinha? Quanto que vale esse lado, ó? Olha para esse triângulo e responde para o prof. Eu vou dar uma limpadinha no triângulo aqui, ó, para ficar mais clean aí e vocês ficarem vendo melhor aí. Deixa eu limpar aqui, que a gente acabou dando uma poluída nele, né? Ó. Olha lá, galerinha. Como é que a gente faz para descobrir esse lado aqui que eu 90 acabei de... graus. que eu acabei de desenhar, campeão? Isso, esse ângulo aqui vale 60. Agora, como que a gente descobre esse lado aqui, moçada? Esse aqui, ó, que eu vou dar um tracinho nele, ó. Como que a gente descobre esse lado? Bora embora, Clarinha, Vini, Guilherme, Gabriel. Fala aí, João Pedro, Maria Vitória, Silas. Mateus, bora embora, moçadinha. O que acontece aí? Como é que a gente descobre quanto vale esse lado aqui? O que a gente tem que fazer, moçada? Olha, esse triângulo é um triângulo o quê? Hã? Esse triângulo, ele é um triângulo... Ah, mãe, pega para mim. Esse triângulo, Escalenos. ele é um triângulo escaleno. Essa classificação quanto aos lados, você mandou, campeão. Agora, e quanto aos ângulos? A gente pode chamar esse triângulo de quê, hein? Vocês já falaram aí. Quanto aos ângulos agora. Esse mesmo triângulo escaleno, a gente pode chamá-lo de quê? Quando a gente for classificar ele quanto aos ângulos. Triângulo retângulo? Aí, campeão. Quem respondeu? João Pedro. Aí, João Pedro. O gigante acordou. Ó. Triângulo o quê? Retângulo. Beleza, beleza? Se ele é triângulo, se ele é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Se ele é retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Maravilha! Maravilha! Vamos chamar... Nossa Senhora, o A. Está parecendo aquelas letras lá, aquelas
escritas rupestres, né? Meu Deus. Espera aí que eu vou escrever uma letra A aqui, ó. Agora. Olha lá, ó. Esse lado nós chamamos de A. Ele não é a hipotenusa? Se ele é a hipotenusa, o que vai acontecer agora? Ó? Nós podemos escrever o quê? Que A... Como é que a gente escreve agora, gente? A ao quadrado é igual a quem? Fala para mim. Bora, moçadinha. Olha lá no triângulo e fala para o prof. 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Maravilha. 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Como assim, prof? É isso que está aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual a quem? O quadrado da soma dos catetos, ó. Então, vai ser esse cateto elevado ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais esse outro cateto, ó, elevado ao quadrado. Ó. Como ele vale 4, ficou 4 ao quadrado. Maravilha, gente? Quanto que dá 2 ao quadrado? 4. 4. E 4 ao quadrado? 16? 8. 16. 16 com mais 4, moçadinha. 20. 20. 20. Ah, quer dizer, professor, que A elevado ao quadrado é igual a 20? É. A gente quer saber o valor de A ao quadrado ou o valor de A? Valor de A. O valor de A. Então, para a gente saber o valor de A, nós vamos extrair a raiz quadrada. Ó. Se a gente extrair a raiz quadrada de A elevado ao quadrado, olha aqui, ó. Se a gente for extrair a raiz quadrada de A elevado ao quadrado, ó, o que vai acontecer? Ó? A elevado ao quadrado. Ó. Nós vamos cortar esse expoente com esse índice. Ó. Quanto que dá isso, meu amiguinho? Tá. Tá vendo? Agora, aqui nós já calculamos. Agora a gente tem que extrair quem? A raiz quadrada de 20, porque do lado de cá nós já extraímos uma raiz quadrada. Ó. A raiz de A ao quadrado dá A. Pronto. Quanto que dá a raiz quadrada de 20, moçada? 4. Quanto que deu? Dá um número entre 4 e 5, não dá? Por aí. Vamos ver se a gente aproxima? Olha só. Ô, professor, não tem uma raiz exata. Quando não tem a raiz exata, o que a gente faz, moçada? Vocês lembram? A gente vai lá e faz o quê? Fatora, ó. 20 por 2 dá quanto? Dá 10. 10 por 2, moçada. Dá 5. 5 por 5, moçada. Dá 1. Ah, professor, então quer dizer que 20 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes 5? O que vocês acham? É ou não é? Ah, É, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 5. Olha lá, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 5, ó. Tá vendo? Agora corta aqui, ó. Esse 2 aqui com esse 2 aqui, ó. Aí pula fora esse 2 para o lado de cá, ó. Vai ficar 2 raiz de 5, ó. 2 raiz de 5. Tá vendo? Quanto que dá a raiz quadrada de 5, moçada? Quanto que dá a raiz quadrada de 5? Alguém sabe? Hã? 2,5? Não. 2,5 é 5 dividido por 2, ó. Quanto que dá a raiz quadrada de 5? Alguém sabe?
Se a gente extrair a raiz quadrada de 5, nós vamos obter qual valor? 5 raiz quadrada, ou raiz quadrada de 5. É 2,23, aproximadamente, ó, é aproximadamente 2 vezes, esse 2 que está multiplicando aqui, ó, ele vai continuar multiplicando, vai ser 2 vezes quanto? 2,23, ó. 2,23. Quanto que dá 2 vezes? Eu vou colocar um sinal de vezes aqui mesmo, igual os gurizinhos do grupo. Ó. 2 vezes 2,23 dá quanto? 4,46. 4,46. Olha que maravilha, ó. 4,46. Faz sentido isso? Vamos ver? Esse lado aqui, gente, ele é o maior lado do triângulo? Ele é? Sim. Sim. Ó. Esse lado aqui, ó, ele é o maior lado do triângulo. Então, aqui, olha, quanto que ele está medindo? 4,46, ó. Ele é maior que o 4. Está fazendo sentido isso? Claro que está. Beleza, beleza, moçada? Vocês entenderam? Uhum. Tudo bem? Então, nesse caso, olha, se a gente quisesse descobrir o lado, era só aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. Nós conhecemos 2 catetos, sabemos que esse triângulo é retângulo, e aí basta a gente aplicar quem? O teorema de Pitágoras. E aí nós fizemos uma revisão de um monte de conceitinhos aí. Acabou a revisão, prof? Ainda não. Se alguém quiser anotar alguma coisa, aproveite e anote agora para a gente dar continuidade. Instituto Federal. Eles são ótimos, amor. Eu adoro dar aula para essa galerinha. Tudo bem? Moçadinha, vocês estão anotando ou o prof pode avançar? Pode avançar, professor. Pode. Pode devagar. Tá bem. O prof está apagando. Agora, nós vamos fazer uma outra classificação dos triângulos. Ó. Ai, ai, ai. Espera aí, só um instante. Ah, eu não consigo apagar só um pouquinho. Nós vamos fazer uma outra classificação desses triângulos. Bem bacana. Inicialmente, nós classificamos o triângulo quanto a seus lados. Agora, nós vamos classificá-lo quanto a seus ângulos. Espera aí. Agora, nós vamos classificá-lo quanto aos seus ângulos. É, professor? É. Quer ver? E é bacana, hein? E aí, vocês vão ficar chique. Quer ver, ó? Apagar um pouco aqui, que de tanto riscar o nosso triângulo ficou feio.
Opa, opa. Olha que maravilha. Que maravilha, meu Deus do céu. Ó, vamos fazer uma classificação agora quanto a quem? Quanto aos ângulos. Como assim, professor? Ó, classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Os ângulos. E agora, prof? E agora? Olha aí. Agora nós temos essa situação aqui para a gente entender, ó. Classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Ai, ai, ai. Ixi, Maria. Classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Eles podem ser o quê, hein, moçada? Eles podem ser o quê, hein? Ó, quanto aos ângulos, eles podem, se ele tiver ângulos agudos, ó, acutângulo. Ó. Se ele tiver um ângulo reto, vocês já disseram, retângulo. Se ele tiver ângulo obtuso, ó, obtusângulo. Ah, que baba, professor, pelo amor de Deus, esse até eu, olha aí, olha aqui que facinho. Se tiver um ângulo reto, retângulo. Se tiverem ângulos agudos, dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Ó. Esse triângulo aqui é o quê? Vamos classificá-lo quanto aos ângulos? Como é que fica a classificação dele quanto aos ângulos, moçada? Acutângulo. Acutângulo. Quanto aos lados, diga para mim. Como que fica a classificação dele quanto aos lados? Isósceles? Isósceles. Quanto aos lados, ele tem dois lados iguais, ó. Ele vai ser isósceles. Quanto aos ângulos, olha lá, só tem ângulo agudo, acutângulo. Esse daqui, classifica ele quanto aos lados. Escaleno. Escaleno, parabéns. E quanto aos ângulos? E quanto aos ângulos, galerinha, classifica esse triângulo aqui, ó. Quanto aos lados, como ele tem todos os lados, todos diferentes entre si, ó, cada um tem um tamanho, ó. O que aconteceu? Então, quanto aos lados, ele é escaleno. E quanto aos ângulos? Agora a gente está classificando esse triângulo quanto aos ângulos. Diga aí, qual é o nome desse triângulo? Triângulo retângulo? Retângulo. Esse é acutângulo, esse aqui é retângulo, ó. Ah, e esse aqui, ó, vamos classificar. Quanto aos lados, ele é o quê, hein, gente? Obtusângulo. Opa, já saiu um nome aí, ó. Vamos só raciocinar aqui, ó. Esse triângulo aqui, quanto aos lados, o que acontece com ele? Como que a gente classifica ele? Equilátero? Equilátero, parabéns. Não tem que complicar aquilo que é fácil. Equilátero, igual. Olha lá, tem os lados iguais. Ó, látero. Então, nós temos lados iguais. Então, esse triângulo é equilátero. E quanto aos ângulos? Como é que nós vamos classificá-lo? Em galerinha. Obtusângulo? Ô, campeão, você está falando o que faltava, mas ainda não enquadra bem nesse nosso caso. Por que não enquadra bem aqui? Porque todo triângulo equilátero, ele é também o quê?
acutângulo. Ô, professor, e o que o nosso amigo acabou de falar o nome, ó? Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo o quê, ó? Obtusângulo. Por que que ele é obtusângulo? Ele tem um ângulo aqui, ó, que é maior que 90 graus, ó. Tá vendo? Não, aqui tem que fazer um círculo, um arco, e não um traço. Esse ângulo que está aqui, moçada, ó, ele é maior que 90 graus. Se ele é maior que 90 graus, aqui, ó, a gente chama de ângulo obtuso. Se esse ângulo é obtuso, esse triângulo, ele é o quê? Obtusângulo, a classificação dele é obtuso, ó. Tá vendo? Vocês entenderam? Se tiver só ângulo agudo, o que é ângulo agudo? A definição de ângulo agudo mesmo, aqui, ó, são ângulos menores do que 90 graus. Ó. Então, se ele tiver só ângulo agudo, o triângulo vai ser o quê? Acutângulo. Nós estamos classificando quanto aos ângulos agora. Se ele tiver um ângulo reto, esse triângulo vai ser retângulo. Se ele tiver um ângulo obtuso, é aquele ângulo que é maior que 90 graus. Ah, prof, mostra aí no desenho para a gente. Espera aí. Aqui, ó, para vocês entenderem. Ó. Se nós fôssemos fazer um ângulo de 90 graus, a gente faria isso aqui. Ó. Ó. Olha lá. Ó. Isso aí é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, estão vendo o ângulo de baixo ali? Ó? Ele é maior que 90 graus, então ele é um ângulo obtuso. E qual seria, então, a classificação do triângulo? Aí ficou uma baba, obtusângulo. Obtusângulo. Beleza, beleza? Olha lá, ó. Ele é maior que 90 graus. Se tem um triângulo com um ângulo maior que 90 graus, nós vamos classificá-lo, né, com relação aos ângulos de obtusângulo. Beleza, beleza, galerinha? Vocês entenderam? Tudo bem até aí? Sim. Tranquilos? Vocês anotaram direitinho aí? Esse triângulo que está aqui, então, ó, ele é o quê? Obtusângulo. Por que, professor? Ai, tem um ângulo obtuso. Adivinha o nome dele? Olha lá. Obtusângulo. Esse daqui é o quê? Acutângulo. Ó. Ó. Olha lá. Esse aqui tem um ângulo reto, retângulo. Nossa, que baba, professor. Fácil. Fácil. Não é? Fácil, fácil. Beleza, beleza? Anotaram, moçadinha? A gente pode avançar? Sim. Ô, prof, a tua pergunta lá do início não foi respondida. Como é que nós vamos calcular a área desse triângulo aqui? Eu vou apagar isso tudo que nós fizemos a revisão do monte de conceitos e vamos voltar lá na perguntinha inicial. Como é que nós calculamos a área desse triângulo que restou aqui, gente? Bora aí, galerinha. Como é que a gente calcula a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Ah, não. Maravilha, É. maravilha. É de todos os Maravilha. triângulos. Então, vamos lá. Já falaram a fórmula. Então, ó, já é que falaram, o prof vai colocar aqui, ó, a fórmula da área do triângulo, ó. É igual a quanto? Igual a fórmula primeiro, a base vezes quem? A altura, de tudo isso dividido por quanto? Por 2. Por 2. Por 2. Olha aí.
Vamos substituir os valores? Quanto que vale a base desse triângulo? Quatro. A base desse triângulo vale 4. A base desse triângulo vale 4. Quanto que vale a altura dele? 2. A base vale 4, a altura vale 2. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. Quanto que dá o resultado dessa conta, moçada? 4. Dá 4. Porque 4 vezes 2 é 8. 8 dividido por 2, 4. Ou então você vai simplificar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Ó. Então, a área desse triângulo é 4. 4 o quê, professor? A gente não falou. Se isso aqui valer metro, vai ficar 4 o quê, hein, gente? Se isso aqui valer metro, ó, se for 4 metros, ó, vai ficar o quê? 4 metros quadrados. Beleza, beleza? Ah, professor, e daí? Agora vai entrar um conceito novo da nossa fórmula do Heron aí, ó, da Alexandria. Tem gente que fala Herão da Alexandria, tá? O importante é a gente entender o que ele quer dizer. E nós vamos fazer isso aqui para ficar bem bacana. Bem bacana. Como assim, prof? Dá uma olhada aqui, ó. Vocês anotaram aí? Eu posso apagar? Só um minuto, porque a nossa conexão caiu aqui. Tá bem. Tá bem. Então, essa fórmula aí, gente, é a fórmula para o cálculo da área do triângulo. Lá, a base vezes a altura dividido por 2. A gente sabe que a base é 4, ó. A altura desse triângulo é 2, então a gente calculou essa área. Se a unidade aqui for metro, ó, lá vai dar metro quadrado, né? Aí, ó, 4 quê? Metros, ó. E aqui vai dar o quê? Metro quadrado. Metro quadrado. Tá vendo? Se ali for metro, lá vai dar metro quadrado. Se fosse centímetro, daria centímetro quadrado. Se fosse quilômetro, daria quilômetro quadrado. Né? Então, eu posso apagar agora? Pode. Maravilha, vamos em frente. Ô, professor, quando nós temos um triângulo, que a gente conhece a base, conhece a altura, fica uma baba para calcular a área, não fica? Claro que fica. Agora, olha para esse triângulo aqui, galerinha, ó. Olha para esse triângulo aqui, ó. Olha esse triângulo aí, ó. Vou tirar essa barra daqui, vai ficar fácil para vocês verem aí. Olha aí essa situação aí. O que está acontecendo aí? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ficou melhor assim. Quanto que vale a base desse triângulo? 14 centímetros. Quanto que vale a altura dele? 9. 7 ou 9? Não. A gente não sabe. Por que que a gente não sabe? A altura é aquele segmento que parte de onde? De um vértice aqui, ó. Que parte do vértice, ó. E forma 90 graus com o lado oposto, olha lá. A altura é isso, ó. Aí tem uma descida. A altura é aquele segmento que parte de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Beleza, beleza, moçada? Vocês entenderam? Então, a gente sabe a altura desse triângulo aqui, gente? Não, tem que calcular. Não, nós não sabemos, nós temos que calcular. Só que a gente está enrolado agora. Por quê? A gente não sabe quanto que vale esse pedaço aqui, ó. E nem esse, ó.
A única coisa que a gente sabe é quanto que vale tudo, ó. Tudo vale quanto? 14. 14. Agora, quanto que vale esse pedaço? É menos que a metade. Mas quanto que é? Não sei. E esse aqui é mais que a metade. Mas quanto que é? Também não sei. Aí a gente ficou enrolado para calcular, ó. Porque se a gente soubesse quanto que vale esse pedaço aqui, ó, e a gente já sabe quanto que vale esse pedaço aqui, ó, que é a hipotenusa desse triângulo menor, ó, aí a gente conseguia calcular essa altura. E aí a gente ia pegar o quê? A base 14 vezes a altura e ia descobrir a área dele. Pronto, professor. Só que a gente não sabe quanto que vale esse pedaço. Aí, ó, o que que nos restou, gente? A danada da fórmula do Herão, que veio nos salvar. Prof, como assim? Vamos lá olhar a fórmula do Herão. Olha lá. Olha que maravilha. Ele veio nos ensinar isso, ó. Uai, por que que ele não está querendo subir? Olha aí, ó. Olha o que que o Herão falou para a gente, ó. A área de um triângulo pode ser calculada conhecendo-se os lados, ó. A área de um triângulo pode ser calculada conhecendo os lados, ó. Olha só, como que você vai calcular essa área? Ele está falando para a gente aqui, ó, que os lados medindo ABC. Opa, então, professor, ficou muito fácil, ó. Ele falou que os lados do triângulo, ó, medem o quê? ABC, ó. A, B, C, ó. Tá vendo? Esse lado vale A, esse vale B, esse vale C. Então, olha aqui o que ele está falando para a gente, ó. Ó, nós vamos pegar os lados A, B, C e vamos somar. Quando a gente soma os lados de uma figura, gente, o que que a gente obtém, hein? O que que a gente obtém? Perímetro. O perímetro, parabéns. Agora, quando a gente soma os lados de um triângulo e divide por 2, o que que a gente obtém? Quando a gente soma os lados e divide por 2, o que que a gente obtém? Quando a gente soma os lados e divide por 2, o que que a gente obtém? O semiperímetro. O semiperímetro. Não é? Então, professor, isso aqui é o semiperímetro? Claro que é, porque a metade do perímetro você está somando os lados, ó, e no final você está dividindo por 2, ó. Dividir o perímetro por 2 é obter o semiperímetro. Agora eu entendi, prof. Então, quer dizer que a gente vai fazer o quê para calcular a área de um triângulo quando a gente tem os lados, ó? Nós vamos calcular o semiperímetro, ó, que ele está chamando aqui de P. Tá vendo? Ó, por que que ele chamou o semiperímetro de P? É só olhar a fórmula. Ele pegou o lado A, somou com quem? Com o lado B do triângulo, ó. Ele está falando que são lados, ó. Tá vendo? Em um triângulo medindo ABC, olha lá. Olha lá. Ele está somando esses lados, está dividindo por 2. Então, o que que é esse P aqui? É o perímetro? Não, ele é o semiperímetro. Ô, professor, e como é que a gente usa a fórmula do Herão? Ó? Ele pegou o semiperímetro, a gente colocou aqui atrás, ó, multiplicando todo mundo, ó. Vai ser quem? O semiperímetro, abre parênteses, que multiplica quem? O semiperímetro de novo, ó, menos um lado. Depois, o semiperímetro de novo, menos quem? O outro lado, ó, agora é menos o lado B. Fecha o parênteses. O semiperímetro de novo, ó, ele apareceu quantas vezes? 4 vezes, ó. Menos quem? O outro lado, olha lá. Se ele tem 3 lados, olha lá, ele vai aparecer 3 parênteses, ó. Vai ser quem? O semiperímetro menos o lado A, o semiperímetro menos o lado B, o semiperímetro menos o lado C. Tudo isso multiplicado por quem? Pelo semiperímetro, ó. E tudo isso aqui, ó, dentro de uma raiz, ó. Então, isso aqui é um radicando, professor? Claro que sim, ó. Está dentro da raiz, olha lá. Ó.
Ah, prof, quer dizer que é só pegar, então, somar os lados, dividir por 2 e colocar nessa fórmula? É exatamente isso, gente. A proposição aí que o Herão trouxe para a gente, ó. É exatamente isso aí. Nós vamos pegar um triângulo que nós, por exemplo, nós não sabemos a altura dele, igual esse triângulo que está desenhado aí, gente. A gente sabe a altura dele, ó? Não, aí não, prof. A gente não sabe a altura dele, ó. Nós não sabemos, ó. Olha lá. Nós não sabemos. Esse segmento aqui, a gente não sabe o quanto que ele vale. A gente só sabe que tem um lado que vale A, a gente conhece o lado A, conhece o lado B e conhece o lado C. Não conhece a altura. Ah, professor, mas a fórmula para calcular a área do triângulo não é a base vezes a altura sobre 2? Até então, era só essa fórmula. Agora, vocês estão sabendo uma nova fórmula. Como que é, então, professor? Nós vamos ter que calcular quem? O semiperímetro, ó. Nós vamos achar o perímetro, que é a soma de todos os lados, vamos dividi-lo por 2. Nós calculamos o semiperímetro. Depois, com esse semiperímetro calculado, nós vamos colocar ele aqui e multiplicar. Semiperímetro menos o lado A, que multiplica o semiperímetro menos o lado B, e o semiperímetro menos o lado C. E aí a gente obtém quem? A gente vai obter, ó, o valor que nós vamos colocar aqui. Beleza, beleza? Ó. Agora nós vamos para uma aplicação. Opa, ele não está querendo andar aqui, gente. Só um instantinho. Será por quê? Perdão. Agora foi. Olha aí, pessoal, ó. Nós temos a altura desse triângulo? Não. Não. Temos como calcular a área dele? Temos. Por quê? A gente conhece todos os lados dele, ó. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o quê, hein, moçada? Quanto que vale o semiperímetro, não é? Que vai ser o lado A. Vamos dar nome para os bois aqui, ó. O nosso lado A vai valer 9. O nosso lado B vai valer 7. Olha lá. O nosso lado C vai valer 14. Tudo isso dividido por quanto? 2. Por 2. Tudo isso dividido por 2. 9 com mais 7. 16. 16 com mais 14. 30. 30 dividido por 2. 15. 15. 15. Nós calculamos quem? Semiperímetro. É a metade do perímetro? Prof, é ela. Exatamente. Ó. Nós calculamos o semiperímetro. Eu não sei se tem hífen, hein, gente? Esse negócio do português não é muito com prof aqui, gente. Tem gente muito melhor, viu? Olha lá, ó. É o semiperímetro. Ó. Beleza, beleza? É o semiperímetro. Tá vendo? Esse é o semiperímetro. Agora, vamos para a fórmula do Herão. O que que o Herão falou para a gente? Ó, tu vai colocar tudo dentro de quem? Tudo dentro do radicando, ó. Então, eu vou desenhar uma lasca de uma raiz aqui. Ó. E vamos colocar essas coisas tudo dentro do radicando, ó. Vai ficar o quê? O semiperímetro que vale quanto? 15. Que multiplica 15 menos A. Quanto que vale o nosso A? 9. Tudo isso que multiplica quem? 15, que é o semiperímetro de novo, menos qual lado? 7. 7, que é o lado B,
Que maravilha. Tudo isso que multiplica quem de novo? 15. 15, que é o semiperímetro. Menos quem? Lado C, 14. O lado C, 14. Parabéns, que bênção. Olha aí, gente. Olha lá, ó. Tá lá a fórmula do Herão. Ô, professor, desde que eu era criancinha, eles falavam, tem que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Concorda, moçada? Sim. Olha lá. Então, vamos resolver o que está dentro do parênteses primeiro? Eu vou desenhar outro radicando agora, ó. Menor um pouquinho, porque vai diminuir de tamanho, vocês concordam? Vai. Olha lá, ó. Vamos fazer um filhotinho aqui agora. Olha lá, ó. Vai ficar o quê agora? 15, que multiplica quem? 6. Qual vai ser o resultado desse parênteses aí? 15 6 menos 9, 6. vezes quem? 15 menos 7 dá 8. 8. E agora? 15 menos 14 dá quanto? 1. Beleza, beleza? Concorda que ficou isso aí? Agora vamos fazer essa conta, ó. 15 vezes... Vamos fazer essa conta. 15 vezes 6 dá quanto? Dá 90, não dá? 90 vezes 8. 9 vezes 8 é 72, então dá 720. 720 vezes 1. 720. 720. 720. Beleza, beleza? Beleza. Tranquilos, moçada? Aí ficou a raiz de quem? Raiz de 720. A raiz de 720. Quanto que dá a raiz quadrada de 720? 26,83. 26,83. Então, ó, a raiz quadrada de 720, é claro, gente, que num problema, numa prova, ele vai dar uma raiz que vai dar um resultado exato. Normalmente eles fazem isso, tá? Então, ó, a raiz quadrada de 720 vai ser igual, vou colocar aqui, ó, com essa canetinha, com a minha letra linda, ó. Quanto que dá? 26,83. 83. Essa é a área do nosso triângulo. Como ele deu ali em centímetros, gente, qual é a unidade que nós vamos colocar aqui? Metros quadrados. Centímetro ao quadrado. Ó. Ele deu centímetro aqui, ó. Na hora que nós for, né, na hora que a gente for calcular a área, a gente vai obter isso aí em centímetros quadrados. Beleza, beleza? Vocês acompanharam direitinho a fórmula aí do Herão para poder calcular a área do triângulo quando a gente conhece os três lados, ó, e não sabe a altura do triângulo, ó, a gente vai aplicar essa fórmula do Herão. Se aqui, agora eu vou voltar na página de cima, para quem quiser anotar, ó, para anotar aí bem direitinho, ó. Ah, professor, eu quero anotar a teoria. Deixa eu voltar na fórmula de cima aqui. Se quiser dar um print screen na tela aí também agora, ó. Então aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Vamos voltar na fórmula de cima para vocês justamente... Olha lá, ó. Terem a escrita aí, ó, do que é essa fórmula de Herão. Ó. Tá vendo? Quem quiser anotar, anote direitinho. Nós estamos nos minutos finais já. Tio, o pessoal do Pétala já acabou de anotar. Já acabou de anotar? Tá tudo certo por aí? Sim. Maravilha. Fala para mim o que você aprendeu de novo hoje na aula. A turma do Pétalas aí, vamos lá. O que vocês aprenderam de novo hoje na aula?
Eu aprendi a calcular, fazer a fórmula de Heron, resolver a fórmula de Heron. Isso. Nós aprendemos a calcular a área de um triângulo sem saber a altura. Por que, professor, sem saber a altura? Claro. Lá na fórmula normal para a gente calcular a área de um triângulo, né? A base vezes a altura dividido por 2. E se ele der um triângulo para você que você não sabe a altura dele? A altura do triângulo, gente, ó, isso aí eu vou falar de novo porque isso é importante. Olha aqui, ó. A altura de um triângulo, olha aqui, ó. Qual que é a altura desse triângulo aqui, ó? É o segmento, olha lá, que parte de um vértice aquele lá e forma o quê? 90 graus com o lado oposto, ó. Isso daqui é a altura, ó. Ele forma 90 graus, ó. Ó, ele partiu daqui desse vértice e formou o quê? 90 graus com o lado oposto. Ele formou 90 graus com o lado oposto. Olha lá. Aí isso aqui é a altura, ó. Agora, se o cara chega lá e fala, ó, esse lado aqui vale 7, esse aqui vale 11, esse aqui vale 15, ó. O 7 é a altura do triângulo? Não, ó, o 7 é esse comprimento aqui, ó, que não tem nada a ver com esse, ó. O 11 é a altura do triângulo? De jeito nenhum, ó, ele é esse comprimento aqui, que não tem nada a ver com esse, ó. E o 15? O 15 é a base, ó. Então, se a gente pegar a fórmula base vezes a altura, o que está faltando a gente calcular aqui? A altura, a gente não sabe, ó. A gente só sabe que isso aqui tudo vale 15, ó. Isso aqui tudo vale 15, ó. Mas a gente não sabe quanto que vale esse pedaço, não sabe quanto que vale esse. Aí essa fórmula do Heron, o que ela permite a gente fazer? Calcular a área desse triângulo aqui, ó. Calcular toda essa área, ó, sem saber a altura. Nós vamos somar esses lados, ó, 7 com mais 11, 18, 18 com mais 15, 33, 33 dividido por 2 dá 16,5. Aí a gente vai escrever 16,5, que multiplica 16,5 menos 7, 16,5 menos 11, 16,5 menos 15. Aí depois nós vamos multiplicar tudo, extrair a raiz quadrada, pronto, chegamos na área do mesmo jeito, sem saber a altura. Beleza, beleza, galerinha? Tudo certinho? Ficou gravado aí, moçada? Sim. A fórmula do Heron, ou do Heron, de Alexandria, né? Alexandria, gente, foi onde teve uma das primeiras universidades no mundo, foi Alexandria, tá? Com isso, a gente está encerrando a aula de hoje, e o prof fica muito feliz de ter essa galerona aí assistindo a aula. Beleza? Um abração para vocês, gente. Podem ir para o recreio. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, E professor. tchau, Tchau, Clarinha. Tchau, professor. Tchau, galerinha. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom, moçada.